Boa noite, pessoal. Quem já está aí conectado, vai dando uma boa noite para a gente. A gente está aqui, né, em Maringá, com essa live aí especial para vocês, para a gente tirar um pouquinho as dúvidas aí que ficou, se é que ficaram algumas, da disciplina de didática, né? Legal a gente lembrar que na nossa primeira unidade, então eu vou fazer aí recapitular um pouquinho da nossa disciplina, até para situar vocês aí no contexto, e vão mandando as considerações, as perguntas, as dúvidas. Estou à disposição, também vou indicar alguns materiais aí para vocês. Então, vamos lembrar um pouquinho da disciplina aqui. Primeira unidade que a gente trabalhou a importância da didática, né? Lembra que nós conceituamos, falamos sobre que ela era arte ensinar, né? Ela tinha como objeto de estudo a gente trabalhar os processos de ensino e aprendizagem, ela tem como principal ferramenta conhecer os objetivos, os meios, as técnicas para garantir a aprendizagem do estudante. Então, quando a gente fala da disciplina de didática em si, essa é a maior relevância. Eu fiquei muito feliz que vários chats, e eu até considero feedback, né? Falaram assim, nossa, eu tinha uma expectativa baixa em relação à disciplina e gostei muito, e eu vi a relevância da disciplina, achei que eu não ia gostar, mas eu gostei porque a gente tentou aprofundar. Então, veja, a nossa preocupação, tanto minha quanto do Rodrigo, da professora Shirley, que foi mediadora dos cursos de História, né? Aí nós temos alunos tanto de História quanto de Geografia, de passar para vocês alguns recursos também. Claro que no material de vocês, a gente tem que trabalhar com os fundamentos essenciais, mas durante a disciplina a gente tentou trazer alguns recursos aí diferenciados para vocês trabalharem. Depois nós seguimos falando com a importância do planejamento, né? Então, falamos da intencionalidade educativa, como isso é fundamental para o nosso estudante, para garantir o aprendizado. Então, lembra que toda prática escolar, educação escolar, por ela ser um ato formal, ele tem meios, atividades próprias, ele tem legislação específica, ela tem que conter ela tem que ter uma intencionalidade educativa, diferente de uma educação informal. Legal, pessoal, vou passando aqui. Eu vi aqui que o Gabriel colocou. Boa noite. Poderia falar mais sobre as escolas, escola velha, escola libertária? Legal. Ó, gente, isso é muito legal, tá? Legal. O Rodrigo falou assim, ó, não bater na mesa. Ele me mandou um bilhete aqui. Eu não vou bater, que eu estava aqui batendo, que eu sou meio imperativa, tá? Mas, pessoal, vai colocando aí. Bom, Gabriel, assim, ó, escola, a gente nem chama de escola velha, né? Mas a gente chama de escola tradicional, que é aquela concepção de ensino centralizada no professor. Então, é a primeira escola, o primeiro modelo pedagógico que a gente tem constituído, tanto na Europa quanto no Brasil. A gente está falando aqui das tendências pedagógicas brasileiras, e a escola tradicional, ela era aquela pedagogia que, pela primeira vez, você colocou um tantão de gente numa sala, começou a organizar, ela está muito relacionada aos modelos fabris, né, da fábrica, porque ela nasce no século XIX, XVIII, ela tem aquela concepção marcada por essa estrutura, então por isso que ela está muito próximo desse processo muito industrializado que a gente fala, tem um formato meio fabril. Mas mais do que a estrutura física, a infraestrutura da escola, essa concepção. Então o aluno é mais passivo, ele tem que responder só o conteúdo que está no livro, passivamente, ele não é o centro da aprendizagem, ele não está ali para ficar interagindo, para experimentar. Essa concepção, quando se começou a estudar sobre educação e se percebeu que isso não atendia mais aquele modelo de sociedade, se começou a perceber uma nova forma de ensinar. E aí vem a nova escola, né? Então, dentro da escola nova, quando o Dewey começa a compartilhar, ele começa a dizer assim, não, para a gente poder ensinar, o estudante que tem que ser o centro do processo, o estudante que tem que experimentar, porque o aprendizado é algo intrínseco, é de dentro para fora, ele que tem que estar ali atuando para ele conseguir ampliar o seu processo. Então, a escola nova, ela vem para superar essa escola, mas acaba que uma não supera a outra em termos assim, não é que acabou a escola tradicional e surgiu a escola nova. Elas vão competindo nos mesmos espaços, né? E aí vão se diversificando os modelos.
Então, a gente tem isso. Eu vi que vocês estão falando ali das progressistas, né? Das escolas. As progressistas, elas são dentro das teorias críticas, né? Portanto, elas são reconhecidas. Lembra que a gente falou lá na segunda aula, né? Das tendências. A gente tem as... eu estou batendo na mesa aqui, né, Rodrigo? Desculpa. Que a pessoa tem que ficar com a mão aqui. Dentro a gente tem as críticas, né? E as acríticas. As acríticas são aquelas iniciais, que a gente está falando da tradicional, da escola nova e da escola também tecnicista. Então, quando a gente fala dessas 3 principais escolas que está no livro de vocês, vocês vão perceber que, embora elas tenham toda uma preocupação com o desenvolvimento pessoal, intelectual, ela não está preocupada com a mudança da sociedade. Veja, ela não quer mudar o status quo vigente, ou seja, o modelo que opera aquela sociedade. Ela está preocupada em fazer a manutenção. Está tudo bem, nossa sociedade capitalista, está tudo certo esse modelo. Para eu aprender, para eu me desenvolver, eu tenho que ter experiências. Então, é essa a preocupação. Não é que ela está certa ou está errada, que ela é ruim ou não. Não é isso. Ela tem uma concepção diferente. Ela não está lutando por essa mudança. Ela está preocupada no ser, mas não assim, diferente das progressistas, que elas são consideradas pedagogias críticas. Então, a sua essência, o seu cerne é a mudança social. Eu quero mudar esse modelo de produção vigente, eu quero mudar esse sistema. Portanto, a educação, ela vai ensinar o conteúdo para que o estudante consiga superar esse modelo. Então, toda a escolha que eu vou assumir como professor é para fazer essa mudança, né? A libertária é a do Paulo Freire. Ela está muito ligada aos movimentos sociais. No Brasil, geralmente as escolas do campo, as escolas que estão dentro dos movimentos sociais, elas acabam priorizando esse tipo de concepção, porque elas querem mudar o modelo, porque eles se sentem prejudicados com o modelo que a gente tem, que se considera uma minoria, enfim, e, portanto, elas assumem isso. E aí, dentro do Brasil, a gente tem uma diversidade de concepções, são as tendências que a gente tem compartilhado os mesmos espaços, como eu falei. Não tem uma para substituir a outra, mas são as tendências que estão aí predominantes no Brasil. Vamos para a próxima pergunta aqui. No Brasil, de forma geral, como essa avaliação boa, né, ou ela precisa melhorar? Então, é legal que foi o José Marcos que falou. Pessoal, vão colocando feedback lá no Padlet também. Eu acabei de ver, já vi que outras pessoas colocaram, achei bem legal. Até vou falar para o Rodrigo que o link está aqui. Depois, se a gente quiser colocar, não sei se dá para copiar, tá, gente? Primeira live aqui. João Marcos, você me perguntou se no Brasil como essa avaliação precisa melhorar. Gente, não é só no Brasil não, tá? A gente está falando do Brasil porque é nosso país, né? Mas a avaliação, ela é uma... A gente sempre fala que é sabe aquele assunto pedrinha, aquele assunto problema, justamente porque quando a gente fala de avaliação, a gente ainda tem muito desafio a superar. Primeiro, aquelas concepções que eu acabei de colocar agora na aula, né? E ontem para o pessoal de história. A gente usa ainda a avaliação como estereótipo, ou seja, se é um aluno fraco, eu já dou aula nota baixa dele, eu não consigo ler aquele instrumento como se fosse um novo olhar para o meu estudante. Então, a gente ainda tem que superar muitas coisas. Agora, uma coisa é importante dizer, a avaliação, sobretudo, somente a somatória, ela não dá dimensão para a gente do aluno em si. Sabe quando a gente fala assim que a nota não determina tudo? Isso é quando a gente fala da somatória. Agora, quando o professor ele utiliza a avaliação diagnóstica, então ele levantou todo o cenário que ele tem, ele foi trabalhando com atividades formativas, ele permitiu o desenvolvimento, ele permitiu o feedback para o estudante se avaliar, para o estudante perceber o erro dele, e aí ele classifica no final, ele faz a somativa, ele faz um outro tipo de instrumento, ele está conseguindo superar. Então, eu acho que hoje, para a gente superar a avaliação no Brasil, o professor ele tem que trabalhar com essas concepções e variar os seus instrumentos para chegar na atividade. Então, tem escolas que já utilizam avaliação diária, né? Já tem algum avanço em relação a isso, tá? Vamos lá. Cláudia e Nivaldo, casal, né?
É a Cláudia e o Nivaldo que está aqui, mas vamos lá, vou falar para vocês dois. Professora, gostaria que falasse um pouco sobre a prática social, problematização, instrumentalização e catarse. Isso aí está dentro da pedagogia histórico-crítica, né? Quando a gente fala desses, são os elementos didáticos que constituem um modelo. Então, dentro de um plano de aula, quando você vai fazer o planejamento, uma sequência didática, dependendo da concepção que ela assume, ela tem que ter os seus elementos que constituem aquele instrumento. Então, esse que você colocou ali, ó. Então, se eu entendo que ensinar como uma prática social, só para te situar aí, Cláudia ou Nivaldo, elas estão dentro da teoria histórico-crítica, ela entende que toda a prática educativa é uma prática social, isso significa que o professor ele tem que partir do conteúdo, da realidade do estudante, a problematização é aquela pergunta que você faz. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com o tema água, sei lá, pensei aqui no água porque hoje está chovendo, porque eu estou com sede também. O tema água. Então, o que é água? Para que serve a água? Todos têm água? A água é um objeto de desigualdade ou não? Então, eu vou variando, eu vou problematizando aquilo para o estudante. A instrumentalização é quando eu trabalho com instrumentos mesmo, eu dou meios e por meio de técnicas, estratégias para que ele se aproprie, para que ele desenvolva aquele tema. E na sequência, catarse, ou seja, como que ele consegue observar o desenvolvimento dele sobre aquilo. A avaliação é um instrumento, a verificação, ou quando você, professor, faz aquele fechamento, que aí o professor deu o resultado e você pega aquele conteúdo e devolve para ele. Então, são esses elementos aí que constituem um plano dentro dessa tendência pedagógica. Simone, referente aos campos da atuação da didática, como que ela atua? Não entendi muito bem, estou lenta hoje, tá? Mas como ela atua, você diz assim, em diferentes campos de atuação, em diferentes níveis, ela atua. Gente, a didática, ela está permeando toda a ação intencional da educação formal. Então, não sei se é isso que eu entendi, tá? Mas os campos de atuação dela, ela está nessas diversas esferas. Então, você tem que ter elementos didáticos, pedagógicos para atuar, sobretudo, relacionado à prática educativa. Vou ler a próxima aqui. Simone, você vai reperguntando aí que a professora está meio lentinha hoje, tá? Boa noite, professora. E se puder falar sobre o desafio de avaliar os alunos com necessidades diferentes, flexibilizar a avaliação do aluno, de inclusão. Isso é um tema que a gente teria que especificar muito, mas é legal que vocês estão perguntando. Vou ver até se eu procuro, o Rodrigo vai me cobrar essa semana se eu acho um material diferente para vocês para colocar, tá? Já apareceu essa pergunta no chat, aqui na live também. Mas olha que legal. Gente, assim, ó, quando eu falo de avaliação, não adianta você achar que não tem que adaptar, que tem que ser a mesma atividade. Também vai ser diferente para um aluno que tem determinado, vamos dizer, um aluno que tem uma dislalia, ele vai ter um problema na fala. Então, quando ele vai se expressar, ele não vai ter todo um desenvolvimento que você gostaria. Então, você tem que levar isso em consideração. Então, o peso que você vai dar para ele é diferente, não significa que você vai tirar isso do estudante. Ou um estudante que tem um autismo, e aí ele tem níveis diferentes. Então, veja, se você está falando, depende muito do laudo que essa criança me apresenta, qual o nível de dificuldade que eu vou fazer. Se ela tem um DI, se ela tem uma dificuldade intelectual, cognitiva, então eu tenho que baixar o nível da atividade. Às vezes eu tenho que conversar com a criança sobre o conteúdo para ver. Então, você vai ter que adaptar, né? Então, por isso que não adianta eu dizer para você que existe uma prova para tipo de aluno, mas você vai ter que conhecer a dificuldade dele, e dentro da dificuldade dele, a gente primeiro tem que conceber que todo aluno é capaz de aprender, mas o nível de cobrança disso vai ser diferente. Então, isso você tem que levar em consideração, sim, tá? Simone, mandou de novo. Simone, obrigada, Simone. Vou ler aqui. A didática não atua só na instituição, mas no contexto da atuação das relações humanas. É isso mesmo? Uma pergunta do livro. Mas no contexto da atuação são as relações humanas. Sabe por quê que ele está dizendo isso no livro? Porque assim, ó, veja, quando eu falo de educação, ela é uma educação formal. Então, a didática é uma disciplina, é um conhecimento científico para melhorar essa relação. Mas por que ela melhora a relação humana? Porque quando eu tenho instrumentos, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho em grupo,
a estratégia didática é trabalho em grupo. E eu aprendo a ouvir o Rodrigo aprende a ficar quietinho para eu falar, porque aqui só eu que falo, né, Rodrigo? Tá feio o negócio aqui para gente. Eu também estou me constituindo, então, tudo essas diferentes estratégias fazem com que eu me relacione e que eu aprenda a ser, a gente fala do processo de hominização, o homem aprendendo a ser homem. Então, por que a didática está nas relações humanas e elas promovem o avanço dessas relações? Porque é por meio da interação com o outro que eu consigo avançar. Então, por que o professor ele não pode fazer só o aluno ficar quietinho, ele tem que inovar? Porque você está impedindo que ele desenvolva o seu potencial, porque ele não está se relacionando com o outro. Então, é por isso que a didática, ela avança nessas esferas também, tá? Mas adorei essa pergunta, muito filosófica, adorei aí. Olá, professora, comente um pouco a sala de aula invertida, adorei. Porque a sala de aula invertida é invertida, né? A gente costuma chamar de Flip Classroom, a sala de aula invertida. Inclusive, a gente tem esse modelo aqui na Unicesumar, nos cursos híbridos, né? Em alguns polos só do Brasil, e é muito legal. Então, como é que funciona a sala de aula invertida? Quando você for usar para a educação básica, é sempre importante que o professor tenha algum referencial, algum elemento. Não precisa necessariamente, mas o fato de ter recursos tecnológicos vai te ajudar muito. Então, é assim, ó, você dá o conteúdo antes da sua aula, entende? Então, em vez de você chegar agora, eu abri a página do livro e agora vocês vão ter acesso ao conteúdo, esse aluno deve estudar antes, ele deve ter atividades antes, e quando ele for para a aula de fato, ele tem a oportunidade de praticar aquele conhecimento por meio dos conjuntos de estratégias diferentes e didáticas que você vai escolher. Então, o Flipped Classroom, a sala de aula invertida, é essa mudança. Ele aprende o conteúdo antes, sozinho, sem necessariamente uma supervisão, mas quando ele vai para a aula, eu já parti do pressuposto, o professor, que ele está mais preparado. Então, por isso que aqueles aplicativos que eu deixei na aula hoje no finalzinho, e para o pessoal de história ontem no finalzinho também, eles ajudam você a inverter a sua aula. E olha que legal, você pode colocar um quiz, você pode fazer um vídeo, você pode fazer uma live, como a gente está fazendo, e disponibilizar para o estudante, para aquecê-lo, e daí durante a aula eu pratico. Então, hoje é um modelo tendência no mundo, vocês têm aí o material. Inclusive, posso fazer uma propaganda, Rodrigo? Pode, fica à vontade. Eu vou divulgar, tá? Esse livro aqui é do Rodrigo, é o meu livro, foi eu que escrevi, é para o Rodrigo, né? É dele. Chama A Sala de Aula Inovadora, Estratégias Pedagógicas para Fomentar até esqueci do nome do meu livro, gente, olha o nível que eu tô, que é o nervoso aqui da live. Fomentar o aprendizado ativo, tá? Então, esse livro, ele tem 43 estratégias. E por que eu lembrei dele? Sabe o John Bergman, que é o criador da sala de aula invertida? Esse livro é meu, foi eu que escrevi junto com o colega meu, Fausto, e ele tá dentro do box Desafios da Educação. Então, junto com essa coleção do meu livro, que é essa daqui, eu também estou publicando junto com o John Bergman, viu? Que é da sala de aula invertida. Então, é um conjunto de livros que vai ajudar você a inovar a sua sala de aula. O meu é só um deles, mas tem um conjunto, inclusive, da sala de aula invertida, que hoje está sendo muito lido no Brasil pelos professores, porque realmente as tecnologias favorecem isso e a gente tem que otimizar o conteúdo, né? Ficar abrindo, começando ali é desnecessário. Então, funciona muito bem. Vocês falaram aqui, o Cícero perguntou, né? O que foi a didática escola novista? É da escola nova, gente, essa que eu falei lá no início da live, né? A escola novista é a famosa escola de Dewey. Sabe as metodologias ativas? Elas nascem aí, é uma coisa que eu não tinha falado inicialmente. São uma abordagem pedagógica que tem como principal objetivo garantir que o estudante aprenda por meio da experimentação, da prática. Ele é o centro do processo. Então, esse movimento, ele veio no Brasil com a necessidade de superar. Isso aqui é uma coisa que não está no livro, Rodrigo? Diga. No Brasil, na década de 20, 30, quando se começou a fazer isso no Brasil, ele não deu certo. E sabe por que não deu certo? Você sabe? Eu não.
Queria fazer um teste aqui, gente. Tô brincando, a gente combinou. Ele não deu certo porque faltou recursos. Então, para você fazer a escola nova, como você vai trabalhar muito na experimentação, você precisa ter recursos diferentes. Então, pela falta de recurso e também pela falta de uma formação continuada específica para os professores, ela não conseguiu ser consolidada no Brasil de forma significativa. Então, houve um movimento, houve essas iniciativas. Tem escolas hoje que assumem isso, que tem projetos específicos, mas quando colocou no Brasil, queria se colocar como um projeto nacional. E é por isso que ela não conseguiu, assim, permanecer no nosso ideário, né, dos professores, justamente pela falta desses elementos. Gustavo, muda esse nome aí, Gustavo. Professora, gostaria que explicasse melhor sobre avaliação formativa. Gustavo, olha só. A avaliação formativa é aquela avaliação que permite que o estudante amplie o seu conhecimento durante as atividades que eles estão fazendo. Então, ela não está muito localizada, ela não é aquela diagnóstica, porque não é inicial. Então, posso fazer uma analogia com o durante, e ela tem como principal objetivo promover o desenvolvimento deles. Então, quer ver um exemplo de formativa? O feedback, né? Então, sabe quando o estudante vai fazendo atividade, ele cresce com aquilo, ele vai fazendo atividade, o professor vai situando onde ele tem que desenvolver, ele vai fazendo atividade, ele vai ampliando o seu conhecimento. Isso é um bom exemplo de uma avaliação formativa. Vou tomar uma água aqui, tá? Em relação a didáticas da sala de aula, como agir com alunos que não aceitam serem orientados? Me refiro a alunos mais ariscos. Ariscos, adorei. E como se posicionar com esses alunos? Como agir? Eu uso óculos, eu não quero usar o óculos porque eu quero ficar bonita na live, né? E aí eu não enxergo, por isso que eu faço essa cara assim. Então, gente, como que a gente vai trabalhar com aluno arisco? É triste, né? Infelizmente, tem alunos que não têm assim, não tem uma educação, não respeita o professor, eles não aceitam nada. Então, uma das coisas que a gente tem feito é trabalhar, assim, se aproximar desses estudantes. Eu sei que eu já tive aluno assim que eu já fiz de tudo e não consegui, né, fazer essa aproximação, mas tem alunos que a gente consegue ver um resultado positivo quando você procura se aproximar, como você procura entender aquele estudante, quando você tenta olhar ele, não como um cara que está contra você. Aquele resultado, geralmente, a indisciplina, a briga, a confusão que esse estudante faz, é um grito, é uma forma de dizer, eu não aguento mais, ou eu não estou aprendendo. Então, tem aluno, por exemplo, que chega a ponto de fazer tanta bagunça porque ele não quer mostrar o fracasso que ele se considera. Ele tem tanta dificuldade de aprendizado que ele cria todo um cenário para você nem se aproximar dele. Então, isso são coisas, quem estuda em disciplina escolar, e aí é muito legal vocês estudarem sobre isso, como que eu atuo, né? Geralmente, quando eu trabalhei 12 anos na educação básica, hoje fazem 12 anos que eu trabalho na educação superior, quando eu era professora, como que eu atuava? Eu trazia histórias para a gente conversar sobre isso, a gente criou uma época... a gente chama eu batizei desse nome, né? Assembleias de discussão para enfrentamento dos desafios dos desafios diários, né? Desafios coletivos. Então, o que a gente fazia nessas assembleias? Eu colocava uma caixinha para os estudantes e ele colocava aquilo que incomodava, e ele não assinava. E aí tinha um dia da assembleia que a gente conversava sobre os comportamentos e como aquilo afetava. E aí tinha aluno que contava, desde aluno que... E foi muito legal, quando eu fiz esse projeto, eu descobri que tinha bullying no banheiro, que tinha violência na escola e coisas que os alunos, o amiguinho via o outro fazendo e tinha medo de contar. Então, eu percebi tantas coisas e a gente podia conversar como se fosse assim um ambiente neutro, porque eu não estava falando que o Rodrigo era o bagunceiro, eu falava assim, que a bagunça comentava, como ela afetava. Então, foi muito positivo, sobretudo para os alunos maiores. Então, foi um projeto que eu realizei que deu super certo e eu recomendo, que é esse das assembleias de discussão para enfrentamento dos problemas, né, diários que a gente tinha. Então, foi muito positivo para os estudantes. É uma dica, você pode tentar, mas já usei de tudo, coisa de super nani, de colocar bolinha com criança melhor, não rolou. Realmente é um esforço que a gente faz aí, né?
Sobre a sala de aula invertida, mas... A gente já falou sobre... falou. João Luz, eu falei sobre já a sala de aula invertida, recomendo uma leitura, a gente pode dizer, mas é aquele processo, né, em que eu antecipo a experiência, o aluno, ele coloca, o professor abastece o conteúdo de aula com o conteúdo antes, mas foi tudo errado, né, João? Vou falar de novo. Então, aquela metodologia de aprendizagem muito utilizada atualmente, em que o professor disponibiliza o conteúdo anteriormente da aula, o estudante trabalha, e na aula ele vai para praticar. Então, eu não preciso ficar ministrando todo o conteúdo, ele já vai praticar por meio de desafios, por meio de situações, por meio de atividades. E aí ele tem que se remeter àquilo que ele já viu anteriormente. Conhece alguma escola, Twine, que utiliza? Olha, já falei a Unicesumar, né? Já acabei de falar, a Unicesumar utiliza, mas existem várias escolas no Brasil que têm utilizado. O problema é que, assim, ó, não é um método, por exemplo, que uma escola adota como uma metodologia única. Então, existem iniciativas pontuais. Então, eu, professora, adotei a sala de aula invertida. Então, são... algumas experiências muito pontuais de professores que trabalham com isso. A gente não tem como metodologia única da escola. Na Unicesumar, por exemplo, a gente usa para os cursos de engenharias e cursos de bem-estar. Então, o EAD é na modalidade EAD e a gente faz um híbrido aí diferente do modelo. Vamos lá. Como não confundir a libertária com a libertadora? É difícil, é que nem a escola não intencional com a outra, né? Assim, você sempre associa que a libertária, a libertadora, ela sempre está ligada com movimentos sociais, né? Então, diferente da libertária, que seria assim, mais liberdade ainda. Então, quando você vê um conjunto de alternativas, você vê aquilo que deixa mais livre ainda, é a libertária. A libertária é um autor para você estudar sobre isso, é o professor Frinet, ele que inventou a aula passeio, que a gente até comentou na aula, o jornal. Então, lembra, é um movimento em que não tinha tanta ênfase no conteúdo. Já o libertador, ele usa o conteúdo como fonte, mas ele parte daquilo ali para discutir a realidade social. A libertária ela é um pouquinho mais aberta, ela tem menos rigor nesse conteúdo, menos rigor quando se relaciona a movimento social. Então, o movimento está mais dentro da libertadora do que na libertária, tá? Ó, divulga o seu livro aqui. Ó. Vou divulgar. Livro, como adquirir. Ai, gente... Nas melhores livrarias de todo o Brasil, tá? Mas, assim, eu vou indicar, vocês podem buscar no site do Grupo A, se vocês quiserem, porque ele tem um desconto para professor. Então, se você se cadastrar, eu sei porque eu compro muito, né? Então, eu coloco o meu desconto e geralmente tem um desconto para professor bem positivo. Mas tem também na Amazon, é Amazon que fala? Amazon, tem na Amazon, que eu sou chique, e tem também nas livrarias, se você encomendar, você pode adquirir. Tem 43 estratégias sobre como inovar. Então, para você que está querendo aí gostar de didática, que gostou da disciplina e quer melhorar a sua prática, inclusive tem bem menos de recurso tecnológico. Eu coloquei poucas estratégias que envolvem recurso, elas têm mais estratégias sem recursos tecnológicos mesmo, então é bem legal. Olha lá, Gustavo aqui, ó. Professora, meu nome é Renata. Estou usando o celular do meu filho. Adorei. Manda um beijo, Gustavo. Ai. Professora, vimos pelas aulas e pelas conceituais alguns autores citados continuamente. Gil, Lucchesi, Libani. Quais livros você acha? Gente, todos. O Lucchesi, você lendo a avaliação escolar, porque é o principal, chama avaliação escolar mesmo, tá? Do Lucchesi é um livro verdinho. O do Libani, ele tem muitos livros. O Libani, ele tem, assim, um livro que eu recomendo, é um livro que ele chama de didática. É o livro base, é estudado no magistério, estudado em todos os outros, e ele também tem, então, ele tem todos esses elementos que a gente trabalhou na aula, no livro de didática ele tem. Então, são livros bem legais para indicar aí para vocês. Acho que é uma dúvida mais prática aqui, ó. Em relação ao tempo da aula. Professor, tá. Ao definir o tempo da aula, o professor... Quer ler você, Rodrigo? Você já tem idade para ler sem fazer assim? Ao definir o tempo da aula, o professor conta como hora o que dará apenas em sala de aula, podendo o tema se estender por mais de uma aula, ou também inclui horas estimadas fora da escola, por exemplo. Porque aí entra a questão da sala de aula invertida, né?
Gente, é interessante, sabe o que é essa discussão aí que você colocou? Foi a Daniela. Daniela, isso é uma pergunta bem... Eu vou te dizer por que ela é filosófica. Porque hoje os usos, os tempos, o espaço estão mudando. Então, como você tem o recurso das tecnologias, você vai dizer assim, o tempo contabiliza só na hora que eu entro ou antes. Com a sala de aula invertida, por exemplo, ela já está contando antes, mas quando o professor fala de hora-aula, para ele receber o material, é na hora que ele entra ali. Então, eu não sei qual contexto que você quis perguntar ao definir ao tempo de aula, onde que ele conta. E aí tem os aspectos legais e os aspectos práticos mesmo, né? Mas, por exemplo, eu estou contando que você assistiu uma aula ao vivo de 50 minutos, mas você está na live aqui, a gente tem vários alunos ao vivo e a gente está dando um extra aqui, né, para contribuir. Então, se eu fosse contabilizar, eu não contabilizaria esse período, mas, ao mesmo tempo, é um período fornecido a mais para que vocês se apropriem para a gente tentar atender. Então, tem tudo isso aí. O Cícero quer saber qual a relação, em relação à didática, qual é que mais predomina atualmente nas escolas? Você diz em relação às tendências? Refaz aí, Cícero. Se você diz em relação às tendências pedagógicas, a que predomina é a tradicional, tá? Então, se for isso, é a tradicional. Infelizmente, porque você vê, a gente já está aí, quase, a gente fala de educação do século XXI, pô, a gente já está quase em 2020, 20 anos já de educação do século XXI, né? E a gente ainda tem uma postura muito tradicional na hora de abordar. E por que o tradicional é ruim? Veja, eu não estou falando que a disciplina não é importante, que a organização do espaço, que a organização dos tempos. Quem estuda didática sabe que isso é de extrema relevância, esses elementos. E eles não compõem o ensino tradicional. Eles devem compor qualquer prática intencional, porque ela tem que ter uma organização. Então, ter disciplina, ter horário, ter controle, não é uma coisa fora do espaço escolar e ser inovador, ter uma didática mais aberta, não significa também desconsiderar esses elementos, né? Mas hoje é preciso superar aí, e eu acho que a disciplina, a didática que, infelizmente, que predomina, né, ainda é a tradicional. Mas temos muitas iniciativas, sobretudo de vocês, professores, vocês, alunos da Unicesumar, que certamente vão nos ajudar a superar esse ensino que agrega menos ao estudante. O Santos da Silva, a senhora Santos da Silva diz... não existe aluno arisco, e sim indivíduo que teve o processo de socialização primária um tanto conflitante. E o papel da escola deve ser, então, acolher esse aluno. Legal, vocês já se trocaram aí, né? É a coisa do arisco, né? Mas eu entendo, a gente usou o termo para tentar expressar. A gente não está falando que o aluno é arisco, né? Mas, infelizmente, assim, eu entendo esse arisco como alguém que não se deixa chegar perto, né? Eu entendo assim, como foi colocado por um estudante aí na live. Daniela, será que poderia disponibilizar essa sugestão? Vou disponibilizar, Daniela, fica tranquila. Na sala do café eu vou postar o livro da professora, o link para vocês, beleza? Legal. Gente, tem vários artigos meus. Se você colocar lá Twine Daros na internet, você vai ver muita coisa. Inclusive, eu tenho uma... Posso fazer sua pergunta? Eu tenho uma fanpage do Facebook. O Facebook está em extinção, mas eu ainda tenho, que chama Metodologias Ativas na Prática. Ali eu posto uma série de estratégias, de recursos. Inclusive, se você fizer uma prática inovadora na sua sala de aula, pode me mandar que eu compartilho ali na minha fanpage. É um material que eu uso só para trocar experiências, a gente tem que estar sempre se atualizando, como foi colocado na aula pela professora Priscila hoje, né? E eu entendo que não é só pelos cursos de formação, mas a gente também cresce muito pela troca, né? Então, quando eu permito essa troca de experiências por meio da minha fanpage, eu acho que a gente pode ajudar no avanço à educação, inovar, que é uma bandeira que eu tenho levantado aí. O Alex falou, essa nova didática já está sendo aplicada nas escolas de hoje? Sim, como experiências pontuais. Infelizmente, assim, o que eu entendo? Isso aí entra no conteúdo de gestão da inovação, né? Quando uma escola, ela assume no seu core, no seu DNA, que... Quando você assume no seu DNA da escola que aquilo vai ser aquela a concepção que orienta todas as suas práticas, a gente vê um avanço maior. O problema é de a gente falar que nem todas as escolas assumem, é porque você tem experiências isoladas, como eu falei anteriormente. Então, você tem um professor que faz uma baita prática inovadora e o outro nem tanto. Então, você não pode dizer que a escola é inovadora. E também, gente, o fato de
instrumentalizar a escola de aparatos tecnológicos, não a fase inovadora. Às vezes você está fazendo questionário por meio de um quiz inovador, mas a prática é a mesma, você não fez o aluno pensar. Então, às vezes, você só está trocando um recurso, mas a prática tradicional é a mesma. Então, não é o recurso em si que vai tornar ela inovadora, diferenciada ou não, mas é a metodologia. Por isso, a didática é fundamental para promover inovação na educação, porque é por meio das metodologias aliadas a esses recursos tecnológicos que permitem o avanço. Tem uma dúvida aqui um pouco contextualizada. Na unidade 2 do livro, que se intitula Didática em Diferentes Tempos Históricos, nos mostra, olha, eu gaguejando aqui, gente, que procuravam várias maneiras de aplicar a didática com o intuito de não haver ou diminuir a marginalidade. Ah, legal, sabe? Ele está continuando ali? Peraí. Gostaria de saber de quem era essa intenção, dos educadores, governantes, e o que eles ganhavam com isso. É que essa marginalidade, eu não sei aqui se você compreendeu. Quando eu falo, não fui eu, né? Quando eles escrevem marginalidade, elas não estão relacionado ao, por exemplo, ao marginal, fora da lei, tá? Ele está relacionado à marginalidade de estar à margem social, ou seja, a educação permitia a inclusão social, a participação, a formação do cidadão. Então, a escola vai evitar a marginalidade, ou seja, vai evitar que as pessoas não consigam ter os seus direitos, a escola vai garantir a equidade, a escola vai garantir que todos aprendam o mesmo conhecimento, então ela vai superar a marginalidade, ou seja, aqueles que estão excluídos porque estão na ignorância. A ignorância a gente fala no sentido que desconhece o conteúdo, portanto, porque, gente, vamos lá, o conhecimento é libertador, né? O conhecimento transforma. Então, quando eu não tenho acesso ao conhecimento, eu estou à margem, é igual o cara que não tem fluência digital, está à margem da sociedade hoje. Professor que não conhece nada de recurso tecnológico, está à margem. Então, assim, essa marginalidade que ele se refere é a esse aspecto. E aí, é bandeira da educação, é também dos governantes no sentido, porque para você promover um avanço da sociedade, você precisa ter mão de obra, você ter pessoas que consigam operar os equipamentos, você precisa ter um nível de discussão mais elevado. Então, também é interesse dos governantes, vamos dizer, até porque os governantes são sociedades, né, não são classes separadas, também é importante nesse aspecto. Uhum. O Tom Costa pergunta: qual o maior desafio para tentar se implantar a didática progressista hoje em dia? Ai, gente, hoje em dia é mais difícil ainda, com tanta discussão que a gente está de direita, de esquerda, né? Tanta complicação que a gente tem, eu acho que se torna mais desafiador. Por outro lado, a gente nunca teve tanta liberdade para se expressar e tantos meios diferentes para fazer isso. Então, eu acho que o maior desafio é o consenso, que é um desafio eterno, né? Porque, assim, não vai existir consenso e a gente vai ter que aprender a lidar com ser tolerante para entender que nem todos vão querer ter uma mudança social significativa. Tem pessoas que não querem essa modificação. Então, não é bandeira de todo mundo. Então, eu acho, e aí é pessoal, que o maior desafio seria encontrar esse consenso para daí transformar em projeto, para daí transformar em ação. Ó, a Daniela pegou sua página no Face, já publicou aqui. Obrigada, Daniela! Gente, eu sou super facebookeira, então quem quiser me adicionar no Face também, e no Insta, que agora eu estou tentando me acostumar com o Instagram. O Julivan que ganhou o livro, comemorando. Legal, Julivan. Aí nós temos duas perguntas aqui, referente à prova e ao mapa. Vou deixar para Rodrigo. Referente à prova, se a professora puder falar assim, os principais temas da didática, os mais importantes, só para esclarecer de um modo geral. Gente, vamos lembrar. Não que isso cairá na prova, pessoal, mas é só para esclarecer algumas dúvidas aí dos principais conceitos. Assim, gente, vai cair várias questões sobre conceitos da própria disciplina de didática, então a gente tem um banco bastante robusto em relação aos conceitos, o que é didática, qual que é a finalidade dela, para que você estuda isso.
sobre avaliação também, sobre a relevância do planejamento, são os pontos, assim, chaves da disciplina didática. Então, não é que porque é que vai cair, é porque são pontos principais, né? Então, eu recomendo que você leia bem o seu livro, não fique se atentando tanto, assim, a detalhe de data, de elementos, assim, mas de compreender o conceito mais geral. Então, relevância da didática, a importância do planejamento, a importância da formação continuada para os professores. Então, isso são todos pontos que certamente comporão aí as suas avaliações. Certo, Alex. Referente ao recebimento do livro, vou enviar para o Poli e você retira lá, tá bom? Manda foto para a gente. Registra aí para a gente. O Cícero, temos escolas do século XIX como professores do século XX. Verdade. Para alunos do século XXI. Muito boa. Por quê? Por quê? Porque tem professor que não quer inovar. Não se atualiza. E não quer, e não é só porque não quer. Eu sempre falo assim, ó, que ninguém desenvolve no outro aquilo que não é desenvolvido em si mesmo. Então, Cícero, como que eu vou esperar um professor inovador se um aluno inovador, um aluno crítico, um aluno empreendedor, um aluno, sei lá, seja o mote que você vai assumir, se o próprio professor não tem? Então, primeiro, eu preciso desenvolver essas novas competências. Então, eu vejo que a gente tem um currículo, sim, do século XIX, XX, né, que foi consolidado isso. Eu tenho um aluno digital que está acessando conhecimento, mas é um aluno que precisa de orientação. É um aluno que você pedir para ele fazer um PowerPoint, ele não dá conta, nem todos, né? Você precisa instrumentalizá-lo. Então, veja, às vezes ele tem ali uma fluência digital em alguns elementos e para as atividades, para socializar o conhecimento, ele precisa da nossa ajuda. Então, é essa a contradição que a gente tem do aluno. Mas o que a gente fala muito é do modelo digital input, né, do estudante de hoje. Então, o Mark Prink, ele fala o seguinte, ele que estuda os jogos digitais, por exemplo, ele fala assim, que o estudante, por conta do meio da internet, dos games, do tipo que a gente vê, então, eu aciono uma informação, por exemplo, eu falei aqui do meu Face, né, a nossa colega já postou rapidamente, então, é tudo muito rápido. Então, esse aluno hoje, ele está perdendo a capacidade reflexiva, porque esse modelo digital input é tão rápido que eu preciso estar fazendo esses elementos aqui. Então, hoje o nosso desafio é trazer esse processo reflexivo fundamentalmente nas nossas práticas educativas. A Letícia disse assim, como utilizar aulas tecnológicas, se às vezes em sala de aula isso não funciona, ou na escola não tem o acesso à tecnologia. É bem dentro do que você acabou de dizer, eu falei, né? Dá para inovar sem usar recurso tecnológico, assim, específico, aplicativo e tal. Isso ajuda muito, curto muito essa ideia, domino uma série de recursos, mas dá para inovar sem. Tem algumas dicas aqui, tá? Existe uma diferença entre a didática aplicada em escola particular para as públicas? É a mesma pergunta para médico, né? O médico que atende no SUS vai fazer um diagnóstico diferente do médico que está no consultório particular? E depende muito do profissional, sabe? Em termos assim, é lógico que as escolas particulares, não todas, as de grande porte, porque eu já trabalhei em muita escola particular e também escola pública, e muitas vezes as escolas públicas tinham muito mais recurso do que a particular, que era aquelas particular pequenininha, e não tinha condição tanto de desenvolver tantos recursos. Então, não é o fato de ser particular que vai ser mais inovadora e vai ter uma didática diferente. Depende muito da equipe gestora dessa escola, de como que essa escola consegue garantir a formação continuada para os professores, da clareza que esses professores recebem em relação às expectativas dele. Então, eu chego ali, você me dá um livro didático e fala se vira, o professor vai se virar. Mas quando você tem uma equipe gestora que te orienta, que te ajuda no feedback, que te desenvolve, que te esclarece quais são a concepção da escola, o que ela espera, você também vai ter. Isso é independente da se é particular ou didática, agora, particular ou pública. Agora, essas particulares de grande porte, elas têm recursos assim que a gente nem dá conta, né? São infinitos os recursos. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa escola assim, e de fato é mais fácil, porque você tem tanta coisa legal que você consegue trabalhar de forma mais assertiva com o estudante. Isso é uma realidade.
Professor, acho que deu para esclarecer bastante coisa referente à disciplina. Você quer falar mais alguma coisa? Já vamos finalizando aqui. Pessoal, queria sim agradecer vocês aí por estarem presentes na live, né? A primeira live que eu estou fazendo. E agradecer também a todos vocês que tiveram na aula, que participaram. Sempre pensem que a disciplina de didática é uma coisa que vocês não vão só estudar hoje, vocês vão lembrar de mim o resto da vida, vão esquecer de mim, mas vocês vão lembrar desses conhecimentos que a gente teve aqui, porque elas vão permear a sua prática diária. Você vai ter que fazer muito planejamento, você vai ser desafiado em pensar em práticas diferenciadas, você vai viver os desafios da avaliação escolar. Então, todo professor, né, professor de geografia, professor de história, ele vai precisar muito dos elementos da didática. E aí, você vai ter que continuar se atualizando mesmo. E... Estou elogiando você aqui. Ai, gente, eu adoro o feedback, né? O feedback ajuda. Eu também tive uns feedback negativos, assim, professora, respira, né? Professora, fala muito. Eu tento me controlar um pouquinho, mas eu sou assim na vida, né? E aí, dentro do estúdio, a gente também fica um pouco tenso, porque você tem um tempo, você tem um monte de gente te avisando um monte de coisa, você tem que permitir avaliação e não pode esquecer do conteúdo. Então, eu também peço desculpa aí às minhas fraquezas como professora, eu estou aprendendo também aqui com o Rodrigo, com a professora Priscila, com a professora Shirley, e para mim foi excelente essa experiência, obrigado pela paciência, pelos feedbacks, espero que vocês tenham gostado e que, de fato, assim, a disciplina ajude vocês a se desenvolverem como profissionais, né? Que vocês não tenham medo de inovar, não tenham medo de entrar numa sala com recurso diferente, dar tudo errado, não tenham medo. Vai acontecer, certamente, em algum momento. Mas aí deixa lá o planinho B, já faz outra coisa se não der certo. Isso vai fazer parte do seu cotidiano. Certo, pessoal. Então, só para lembrar, amanhã encerra a atividade 1, 2, 3, mapa e fórum. Não deixe para o último momento. Façam lá qualquer dúvida, entre em contato comigo, o pessoal da Geografia, ou com a professora Shirley, o pessoal da História. Estou sempre à disposição. Certo? Tchau, gente, tchau, boa pessoal. noite. Um prazer. Nossa.